houve alguma coisa na sua infância e adolescência que teve uma influência, que fizesse você olhar para a saúde de uma forma diferente? Foi assim? Não, acho que não. Assim, geralmente físio tem alguma história, né? Os fisioterapeutas sempre têm alguma história que de reabilitação acaba fazendo fisioterapia. Eu não. Não, na verdade, eu fiz. Foi na faculdade, no colégio, no colegial, fazia singular, e aí vamos fazer cursinho, e o que vai prestar? Eu tive uma época que eu era menor, eu queria fazer oceanografia, porque viu, já Caraca, custou. legal, Depois pô. eu ia assistir o Indiana Jones, eu queria ser arqueólogo, aquelas coisas de, né? Mas daí eu resolvi fazer, eu prestei medicina, primeiro ano, eu prestei medicina quando eu saí do colegial, quando acabei o colegial, eu prestei medicina, não passei, eu fazia um ano de cursinho. Aí quando eu estava no cursinho, eu falei, vou prestar medicina, vou prestar outra coisa, né? Que vai que eu não entre em medicina. Aí prestei medicina, prestei fisioterapia na PUC e na em Piracicaba, Unimap. na Unimap. Só essas duas? Acho que essas duas. E prestei medicina. E aí, eu não, na primeira chamada, eu não passei em medicina, fui para fisioterapia. Depois, eu até passei na PUC São Paulo, mas eu já fazia um mês e meio que eu estava na faculdade, e acabei ficando na PUC e na fisioterapia, porque quando eu comecei a faculdade, eu comecei a gostar, né? E claro, quando eu chego no final no segundo semestre do cursinho, comecei a procurar o que era fisioterapia. E existia muito pouca coisa de fisioterapia, né? Tinha a USP, eu não prestei USP, porque na USP eu prestei medicina, e eu prestei PUC, então tinham poucas faculdades de fisioterapia. Em São Paulo tinha USP, só que eu me lembre. Quando que era? Eu me formei em 84. Vamos Não, ali, eu pá. entrei em 84. Entrou em Desculpa, eu entrei em 84. 84, Então, assim, tinha muito pouca gente. Não tinha faculdade. Em São Paulo tinha USP, e em Campinas, tinha o UFSCar, que eu não prestei o UFSCar, tinha a Piracicaba, e aí tinha o UEL. Será que tinha mais alguma? Em São Paulo não lembro de cabeça assim, mas eu lembro que eu prestei Piracicaba e prestei Campinas. E eu acabei entrando nas duas e fui fazer Campinas. E depois fiquei na fisioterapia, porque eu comecei a gostar de fisioterapia. O primeiro mês eles fizeram, a gente foi nos ambulatórios, foi conhecer o que era. Acabei achando muito legal. E fui fazer fisioterapia e adorei, né? Tanto que eu nem quis fazer a faculdade quando fui chamada. Enfim, e daí foi. Fiquei lá em Campinas, aí eu não sabia, mas eu sempre gostei de área hospitalar, quando eu estava na faculdade. Estava em dúvida se eu fazia neuro, se eu fazia cardio. Aí no último ano de faculdade, eu fui fazer um estágio na Unicamp, no Centro Infantil de Hemoterapia, com a doutora Silvia Brandalize, que tinha montado um centro maravilhoso na Unicamp, que era, até hoje, acho que uma das UTIs pediatria mais emblemáticas. Ela já era redonda, toda de vidro. Os quartos eram uma UTI maravilhosa. Os quartos, os quartos eram envidraçados, assim. Então ficava a criança e a mãe e todo mundo... posto de enfermagem redondo, assim, todo mundo vendo. Naquela época, aquilo era maravilhoso. E eu fui trabalhar com hemofílico e talassêmico. A gente trabalhava na parte mais de ortopedia. E foi bem numa época que aquilo me... Foi até porque eu desisti, realmente. Eu estava meio em dúvida o que eu faria. Eu começou a sair todo mundo dos hemofílicos, tudo com HIV positivo. Então, aquela meninada morria assim, que era uma coisa assustadora. Uma coisa triste de ver. E aí foi um ano assim, meio até bem traumático. A gente saiu dali meio balançada. Falei, não quero trabalhar com essa área de hematologia, nada disso. Eu quero trabalhar com cardiologia mesmo. É uma época da discussão muito quente do HIV, né? Nossa, foi muito triste, porque assim... Crescente. Eles eram todos, os hemofílicos todos com transfusão, então a criançada era um grupo de mães, como tem nesses hospitais filantrópicos, tinha um grupo de mães e a presidente do grupo de mães tinha 2 filhos hemofílicos, né? E eu lembro que o filho dela, o menino de 10 anos, foi um dos primeiros a falecer. Uma tristeza, não tinha tratamento, não tinha nada, Sim, né? sim. Demorava para chegar o resultado, demorava a ir para os Estados Unidos, demorava séculos. A gente atendia os pacientes como se estivesse indo, como se fosse Covid, estivesse indo para a Lua, assim, todo paramentado, era uma coisa horrível. Enfim, aí daquela época eu falei, não, realmente é cardio. Neuro eu gostava, mas eu gostava mais de cardio e fui para cardio e não me arrependo, eu adorei.